Amém, glória a Deus. Então estamos hoje fazendo essa transmissão pelo Insta, da EBD, faremos do culto. Vamos ver as respostas, né? Vamos orar, então, um pouquinho agora, para começar a nossa EBD. Senhor Deus, amado Pai, muito obrigado, Senhor, por tudo. Muito obrigado, Jesus, porque Tua graça e Tua misericórdia são sobre as nossas vidas. Muito obrigado, Senhor, porque podemos ter, Deus, neste Dia das Mães, um tempo para ler a Tua palavra, meditar na Tua palavra e prestar culto a Ti. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Então, nosso texto de hoje é Gênesis 35, né? Na semana passada vimos a história da Diná, né? Uma história pesada, né? Mas o Jacó, ele repreende de certa forma os filhos, né? E ele então passa a viver ali, né? Não tem outro jeito. E na sequência disso, então, Gênesis 35 diz para nós, né? Depois de todas aquelas coisas que aconteceram com a Diná, disse Deus a Jacó: levanta-te, sobe a Betel e habita ali. Betel foi o primeiro local que o Jacó passou quando ele saiu da casa do pai dele. Quando ele deixou lá a família lá em Beersheba, ele foi caminhando, chegou em Betel e teve aquele sonho da escada, lembra? Da escada com os anjos, ali foi Betel. E depois é que ele segue viagem e vai para a casa do tio dele, para o Labão, né? Então Deus, agora que ele está voltando para a terra de Canaã, está mandando ele fazer o quê? Voltar para Betel, para aquele lugar lá, onde ele se manifestou pela primeira vez para o Jacó, né? Como se quisesse que o Jacó voltasse ao primeiro amor, né? E faze ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugias da face de Esaú, teu irmão. Lembrando a ele, né? Então disse Jacó à sua família e a todos os que com ele estavam: lançai fora os deuses estranhos que há no meio de vós, e purificai-vos, e mudai as vossas vestes. Que coisa bonita, né? O Jacó sabia que a família dele, a família que ele constituiu, ela era de pessoas que não moravam na terra de Israel. Moravam na terra da Mesopotâmia. E lá era comum o quê? Ter muitos deuses. Tanto é que a Raquel faz o quê? Ela furta o quê? Os ídolos do lar do seu pai, né? Então, ele sabia muito bem que a família dele, dentre as mulheres, dentre as servas, dentre, né, o clã dele, que ele não deveria ter controle, era muito grande, poderia ter pessoas que fizessem o quê? Adoração a ídolos. E ele estava voltando para Betel, em hebraico Beit El, a casa de Deus. Olha que coisa linda, né? Qual é a preocupação do Jacó? Para a casa de Deus, para Betel, vai voltar todo mundo santificado, todo mundo puro, todo mundo sem deuses estranhos, né? E isso é muito bonito, né? Porque a nossa vida é uma vida corrida, né? Mas a gente tem sempre que vigiar para não deixar que deuses, né, estranhos entrem no nosso coração e às vezes até nos desviem do Senhor, né? Então disse Jacó à sua família, a todos os que com ele estavam: lançai fora os deuses estranhos que há no meio de vós e purificai-vos e mudai as vossas vestes. Levantemo-nos e subamos a Beit El, a casa de Deus. Ali farei um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia e que foi comigo no caminho por onde andei. Entregaram, pois, a Jacó todos os deuses estranhos que tinham nas mãos e as arrecadas que pendiam nas suas orelhas. E Jacó os escondeu debaixo do carvalho que estava junto a Siquém. O que o Jacó faz? Ele pega tudo que era estranho, tudo que era deuses, mas falsos deuses, deuses que poderiam aprisionar a vida da família dele e poderiam atrapalhar a comunhão dele, da sua família com o Senhor, e ele enterra. Ele bota lá debaixo da terra. Ele fala: isso aqui vou tirar da vista, né? Sabe aquele ditado, né? O que os olhos não veem. Então, é mais ou menos isso. O Jacó sabia que o Deus que apareceu a ele era um Deus que não se prendia a ídolos. Era um Deus que não era como da Mesopotâmia, né? E aqui ele fala, ó,
Entregaram os deuses estranhos que tinham em mãos, porque eram amuletos. Os deuses antigos, claro, no Egito tem aqueles deuses, mas para o povão eram deuses pequenininhos, que nem as estatuazinhas que se tem hoje de ídolos, né? Que você pega, leva no bolso para te proteger. Não, nós não, né? O pessoal leva no bolso para proteger. Era assim também. Então veja só a preocupação do Jacó. Estamos voltando para a casa de Deus. Estamos voltando para a casa do Senhor. E na casa do Senhor, o que nós temos será sempre pessoas que estão consagradas, pessoas que estão limpas, pessoas que estão deixando de lado os deuses estranhos. E acho que essa é a grande lição desse texto. A gente não pode, né, estar comprometido com o Senhor, com o Deus de Israel, com Jesus, e estar comprometido com outros deuses. Os outros deuses são outros deuses. Não nos interessa o que eles fazem, a manifestação deles. Nos interessa o que o Senhor faz. Porque o que o Senhor faz é o melhor para nós. O que o Senhor faz é o que é abençoador para as nossas vidas. Mas nós precisamos vigiar. Vigiar, estar sempre jogando fora, né? As coisas que nos prendem, as coisas que nos aprisionam, as coisas que nos fazem, às vezes, não deixar que Deus nos leve para frente. Né? Eu acho que essa é a grande tônica aqui. A limpeza, a purificação. Né? As pessoas se convertem, mas muitas vezes não têm a preocupação de se purificar. Né? Usam aquele texto, né? Venha como estás, né? Você vem como você está, mas você não deve permanecer como você está. Né? Você vem como você está. E quando você chega na casa do Senhor, é deixar o Espírito Santo trabalhar. E quando o Espírito trabalha, não é? A nossa vida muda. Mas hoje, muito poucas pessoas entendem isso. Elas acham que é venha como está e fique como está. Mas não pode ficar como está. Não é? Porque estar com o Senhor, estar com Jesus, é ser uma nova criatura. E se a gente é nova criatura, as coisas velhas passaram. Tem que ser deixadas para trás, não tem jeito. É difícil, né? Hoje as pessoas compreenderem isso. Que é uma nova vida com Jesus. De novas práticas, de novos olhares, né? Eu acho esse texto aqui muito bonito, porque o Jacó, ele esconde dos olhos daquelas pessoas os ídolos que ele carregava. E é isso que a gente deve fazer também. Tirar dos nossos olhos aquilo que vai nos desviar do Senhor. Não vamos ficar contemplando coisas que nos desviem de Deus. Isso é para mim, esse texto é para mim algo extraordinário. Entregaram, pois, a Jacó todos os deuses, todos, que tinham nas mãos, arrancaram das orelhas, né? E Jacó os escondeu debaixo do carvalho que estava junto a Sinque. Então partiram, e o terror de Deus sobreveio às cidades que estavam ao redor, de modo que não perseguiram os filhos de Jacó. Aquele que é separado pelo Senhor, Deus cuida. Jacó poderia ser atacado, até porque os filhos dele deram um péssimo exemplo na entrada da terra. Mas o Senhor foi com ele, honrou a vida do Jacó. Assim chegou a luz, que está na terra de Canaã. Esta é Betel. Ele e todo o povo que estava com ele. E edificou um altar, e chamou o lugar de El Betel. Porque ali Deus se lhe tinha manifestado quando fugia da face do seu irmão. Morreu Débora, a ama de Rebeca, e foi sepultada ao pé de Betel, debaixo do carvalho, o qual se chamou Alon-Bacute. Olha que coisa tremenda. O povo purificado, diz o verso 9, apareceu Deus outra vez a Jacó, quando ele voltou de Padã-Arã e o abençoou. Irmãos, isso é uma coisa difícil para nós, porque o Evangelho de João diz para nós que ninguém vê a Deus, ninguém pode ver ao Senhor. Né? Veja, é verdade, João diz isso.
Ninguém pode ver a Deus, mas não é impossível que Deus, excepcionalmente, se mostre a alguns homens. Ele se mostrou 3 vezes a Abraão. Ele se mostrou 2 vezes a Isaac. Ele já está se mostrando, acho que pela 3ª vez, a Jacó. Ele se mostrou a Isaías. Isaías tem uma visão de Deus. Isaías capítulo 6, eis que vejo um alto e sublime trono, e o Senhor assentado sobre ele, e eu vejo, ai meu Deus, vou morrer. Isaías fala. Excepcionalmente, Deus se deixa ver. Para pessoas, para quem ele é, para pessoas a quem é ele muito caro, né? Muito precioso. Apareceu Deus outra vez a Jacó, quando ele voltou de Padã-Arã e o abençoou. E lhe disse Deus, o teu nome é Jacó. Não te chamarás mais Jacó, mas Israel será o teu nome. Chamou-lhe Israel e disse-lhe mais, eu sou o Deus Todo-Poderoso, eu sou o El Shaddai, o Deus mais do que suficiente. É isso que esse termo quer dizer. El Shaddai, o Deus mais do que suficiente. Esse é o nosso Deus. Por isso não precisa de deuses estranhos, porque o Deus de Israel é suficiente. E disse-lhe mais, eu sou o Deus Todo-Poderoso, eu sou El Shaddai. Frutifica e multiplica-te. Uma nação, sim, uma multidão de nações sairá de ti, e reis procederão dos teus lombos. A terra que dei a Abraão e a Isaque, a ti a darei. E Deus subiu dele do lugar que lhe falara. Olha que coisa tremenda. Deus desce, aparece para Jacó, fala com ele, transmite a mensagem e volta para o céu. Simples assim. Esse é o Deus que a gente crê. Então Jacó erigiu uma coluna no lugar onde Deus lhe falara, uma coluna de pedra, e sobre ela derramou uma libação e deitou-lhe também azeite. E Jacó chamou Betel ao lugar onde Deus lhe falara. Gente, isso é tremendo demais. Isso é Deus. Esse é o Deus que nós cremos. É um Deus que excepcionalmente aparece, fala e vai embora. Gente, para Deus não é impossível. Apesar de João dizer que ninguém pode ver a Deus, não é impossível que Deus se deixe ver. Não é impossível. Deus não cabe num quadradinho, não, gente. Deus faz as coisas além do que a gente imagina. O apóstolo Paulo fala isso, né? Que Deus, ele faz muito além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Pô, e aí a gente fala, não, é impossível que Deus apareça. Mas está na Bíblia. Deus apareceu. Deus tinha um plano para Jacó. Mudou o nome para Israel. Porque dele procederão multidões. E dele saíram 12 filhos, as 12 tribos saíram de Jacó. Isso é bênção demais. Isso é lindo demais. E esse é o Deus que a gente crê, né? O Deus do Antigo Testamento foi o Deus que enviou Jesus para nos salvar, para nos remir do pecado. E hoje Jesus está sentado à destra de Deus, do Deus de Israel, né? E a gente precisa entender que esse Deus, finalizando a nossa EBD, ele exige de nós santificação. Ele exige que a gente jogue fora os deuses estranhos, né? Jogue fora tudo aquilo que é estranho a ele, a nossa fé, enterre bem enterradinho para tirar dos nossos olhos, né? E a gente viva uma nova vida, com vestes novas e limpas diante do Senhor. Amém? Semana que vem a gente vai continuar ainda com 35, vendo aqui um momento triste, que é a morte da Raquel, né? Mas a nossa mensagem hoje é: santificai-vos, né? Trocai as vestes, né? Coloque dentro dos seus olhos, na frente dos seus olhos, aquilo que é do Senhor, aquilo que edifica a vida, aquilo que transforma a mente, aquilo que transforma o coração, aquilo que dá esperança, gente, né? Esse mundo é um mundo carente de esperança, né? Precisamos colocar diante dos nossos olhos aquilo que nos dá esperança. Amém? Vamos orar?
Senhor Deus, amado Pai, muito obrigado por a meditação na Tua Palavra, nessa EBD. Se conosco agora no culto, que Teu Espírito Santo tenha total liberdade neste lugar para falar aos nossos corações, que o Teu Espírito Santo tenha total liberdade para transformar, Senhor, a nossa mente, de forma que a gente possa viver mais e melhor, Senhor, contigo. Muito obrigado por tudo, absolutamente tudo, em nome de Jesus. Amém e amém.